A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor. Paz do Senhor, você que de casa nos acompanha pelo YouTube. É bom estar com você nesse domingo que o Senhor separou para estarmos adorando e exaltando o seu santo nome. Por favor, abra sua Bíblia comigo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo de número 6. Amém? Então vamos à leitura. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Podeis assentar? Hoje pela manhã eu fui surpreendido pela oportunidade de estar ministrando a palavra. Agora à noite também, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E estava meditando aqui nesse texto, um texto que eu gosto muito, as cartas pastorais de uma maneira geral, 1ª, 2º Timóteo e Tito, são cartas que mexem muito com o meu coração. E procurando saber um pouco mais sobre elas, eu fiquei mais encantado ainda, pois, em especial 2 Timóteo, foi uma espécie de testamento que o apóstolo Paulo deixou para o seu filho amado, seu filho querido Timóteo, que pastoreava uma igreja bastante importante naquela época. E ele vai dizer coisas muito importantes, não apenas para Timóteo, vai dizer coisas importantes para mim e para você. A Bíblia não foi um livro escrito para pessoas que já viveram, que já passaram a sua vida por aqui, mas ela também é para nós que aqui estamos. Tudo que está na Bíblia possui conteúdo profético, e por isso que as palavras do apóstolo Paulo para Timóteo servem para a minha vida e servirá para a sua vida. Portanto, irmãos, fiquem atentos, pois o Senhor quer falar coisas especiais para todos nós. Paulo, ele vai trazer diversas orientações para Timóteo, vai dizer para ele não perder tempo com discussões vazias, vai pedir para ele persistir na oração, vai aconselhar a ele se cuidar e priorizar o ministério da palavra. Ele vai trazer uma série de conselhos, e dentre esse emaranhado de conselhos vai existir um que é esse que nós lemos hoje aqui: Timóteo, por favor. E aqui é bastante legal porque o apóstolo Paulo está relembrando Timóteo de uma coisa que ele já havia lembrado uma vez. Por isso eu te lembro, volto a lembrar você: reavives o dom de Deus que há em você, o dom que lhe foi recebido através da imposição das minhas mãos. Então, a gente aqui já percebe que o apóstolo Paulo, ele possui uma característica bastante importante. Ele não apenas ganhava pessoas, ele não apenas abria igreja, mas ele cuidava dos seus. Como é bom estar perto de gente que está preocupada com o nosso desenvolvimento. Como é bom estar perto de pessoas que estão preocupadas com o nosso sucesso, com a nossa caminhada com Deus. Às vezes a gente se sente sozinho, se sente desamparado, se sente sem alguém para conversar. Mas nós que somos crentes e seguimos aquilo que a Bíblia deixou para a gente, temos que ter esse olhar sempre voltado para o outro, saber se nosso irmão está indo bem, saber se nosso irmão está progredindo na sua caminhada. E aqui Paulo faz isso com Timóteo. Ele está muito preocupado, pois ele estaria enfrentando muitos desafios na igreja que pastoreava. O Timóteo, ele estava enfrentando algumas resistências internamente. E essas resistências, elas existiam porque ele era novo, ele era um jovem pastor, e todo jovem é visto com desconfiança. Eu não sei se isso é certo ou se é errado, mas todo jovem é visto com desconfiança, porque o jovem, ele tende a ser inconstante, ele tende a viver de momentos, ele tende a viver numa fase muito boa e seguir uma fase muito ruim, não tem aquela constância que os mais experientes possuem. Então as pessoas olhavam para o Timóteo assim, meio com o pé atrás, e Timóteo recebia essa desconfiança.
O Timóteo também enfrentava algumas enfermidades. A gente vai ver que em 1 Timóteo 5,23, se não me falha a memória, o Paulo vai estar orientando ao Timóteo: olha só, bebe água, toma um pouquinho de uma outra bebida para se fazer bem para o seu estômago, para você não ficar mal. Então a gente percebe que o Timóteo também ele era uma pessoa que a sua saúde não era muito confiável. Ele também era uma pessoa muito tímida, e a sua timidez poderia, em alguns momentos, impedir o fluir de Deus na sua vida, poderia impedir o fluir de Deus no seu ministério. E o Paulo está ali, mais uma vez, relembrando ao Timóteo: reavives o dom de Deus que existe em ti, o dom que você recebeu através da imposição das minhas mãos. Isso é muito importante, pois todos nós, vivemos momentos de desânimo, momentos em que decidimos largar tudo, ou começamos a construir argumentos para com Deus, para abandonar o ministério, para abandonar a classe de escola dominical, para abandonar o serviço na casa de Deus. Todos nós passamos por isso. E se você não passou, provavelmente irá passar por esse momento. E para você, eu tenho uma mensagem bastante importante, e é a mensagem que Paulo trouxe a Timóteo. Você não precisa ter coisas novas, você não precisa desenvolver novos dons, novos talentos, novas tarefas. O que você precisa é reavivar o dom que já existe aí dentro de você. Deus não te chamou para coisas novas, Deus quer que você continue fazendo o que faz, mas você precisa ser reanimado, você precisa despertar, você precisa ter um estalo para voltar a fazer as coisas como você fazia antes. Talvez no culto de domingo como esse, você chegava às 5h30 para orar, para se concentrar e prestar melhor culto ao Senhor. Hoje não está mais assim. Provavelmente você dedicava mais tempo na sua oração, no seu quarto, e hoje não está mais assim. Mas a palavra de Deus é: reavives o dom de Deus que existe em ti. Você já possui coisas. A mensagem de Paulo não era para alguém vazio. A mensagem de Paulo não era para uma pessoa que não tinha propósito na terra, que não estava exercendo nada. A mensagem de Paulo era para uma pessoa que estava trabalhando, uma pessoa que já tinha dons, uma pessoa que estava ativa no ministério, mas que precisava continuar. Às vezes a vida coloca obstáculos sobre a nossa caminhada. Às vezes a vontade de desistir é muito grande, mas nós não podemos desistir. Precisamos constantemente reanimarmos, precisamos constantemente reativarmos a chama que nos movia, a chama que fazia a gente crer mais, a chama que fazia a gente ter uma fé capaz de mover o monte daqui para acolá. Isso não pode acabar dentro de nós, e se por algum motivo está acabando, reavives o dom de Deus que existe em ti, em nome de Jesus. É fundamental que você esteja animado, é fundamental que você esteja avivado, que os seus dons estejam despertados para você e para eu estarmos trabalhando naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Na obra de Deus não existe aposentadoria. O Timóteo provavelmente estava se sentindo muito bem, pois estava dirigindo uma igreja importante, tinha suas ovelhas, tinha Paulo como mentor, tinha todos os motivos para se acomodar e esperar o tempo passar. Mas não, nós não podemos nos encostar, nós não podemos parar, nós não podemos ficar em uma posição confortável. O tempo todo é necessário que reavivamos o dom que Deus nos deu. Aleluia. Glória a Deus. E alguns irmãos da Bíblia já passaram por esses problemas, precisaram ter a sua chama reacendida. Eu gosto sempre de lembrar do profeta Jeremias. No capítulo 20, no versículo 9, ele vai tentar abandonar o dom que o Senhor tinha dado para ele. Ele vai dizer: não me lembrarei dele, não falarei mais o seu nome. Ele decidiu não ser mais profeta. Ele colocou no seu coração o desejo de não falar mais em nome de Deus. No entanto, Deus não aceita carta de demissão. Deus não aceita pedido de divórcio. Deus não aceita nada disso. E naquele exato momento em que Jeremias decidiu em seu coração abandonar o ministério, ele foi
tomado por um fogo que queimou os seus ossos, e ele clamou: não, 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 eu não posso parar de profetizar, eu não posso parar de fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Deus me chamou no momento que eu pensava que eu não tinha nada, eu pensava que eu era só uma criança, que eu era pequeno, que eu não sabia falar, e o Senhor mesmo assim me usou, mesmo assim o Senhor tomou conta de mim. Então por isso eu não posso desistir agora. Ele caiu em si, ele percebeu que o Deus que o chamou era o Deus também do dom, e é o Deus que podia reanimar a sua caminhada, poderia reanimar o seu ministério, poderia aumentar a sua fé. Portanto, irmãos, se você chegou aqui hoje cansado, você que está assistindo chegou aqui cansado, desperte o dom de Deus que existe em você. Não pode parar, não pode voltar atrás. Ative o dom que o Senhor colocou sobre você e comece ou volte a praticar, volte a fazer o que você fazia, volte a pregar como pregava, volte a orar como orava, volte a meditar na palavra do Senhor como meditava. Reanimes o dom de Deus que existe em ti. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Nesse pouco tempo que me resta, eu queria falar sobre um irmão, e se o tempo estourar, eu falo sobre o segundo irmão. O pastor Ival está deixando eu falar aqui, eu vou falar então eu vou pregar tudo. O primeiro irmão que eu gostaria de citar, e é um irmão também que, gente como a gente, que viveu seus altos e baixos, mas o Senhor foi misericordioso para com ele, assim como ele é conosco. Eu queria usar o exemplo dele para ilustrar um pouquinho sobre a importância de termos o nosso dom reanimado em Deus. Esse irmão é o Sansão. O Sansão, ele foi escolhido por Deus de forma sobrenatural. O livro de Juízes vai mostrar para a gente que antes mesmo dele nascer, o Senhor já tinha um propósito na vida dele. Ele seria um juiz. Ele deveria cumprir algumas exigências para exercer o seu ministério, para exercer aquilo que o Senhor havia chamado para fazer. Ele começa muito bem. Eu comecei bem. Todo mundo aqui começa bem. Aquele ânimo, cumprindo tudo que o Senhor havia pedido para ele fazer. Não bebia vinho, não cortava o cabelo, não mexia com defunto. Era um irmão exemplar. Mas, ao longo da sua caminhada, ele vai se acomodando. Ele vai começando a achar que, mesmo fazendo assim às pressas, as coisas estavam acontecendo. Mas as coisas têm limite. O Senhor é longânimo, mas as coisas têm limite. Na primeira vez ele estava errado, o Senhor deu livramento, o Senhor usou. Depois ele estava errado novamente, o Senhor usou. Até que chega no ápice, lá com a Dalila, e a Dalila já é depois de muita coisa, irmãos. E ele está ali, a Dalila procurando diversas formas de fazer com que sua força acabasse, fazer com que a sua unção sumisse. E ela vai tentando de diversas maneiras. Ela vai lá, vai conseguir trançar os cabelos do Sansão. E no momento da dificuldade, no momento que ele foi colocado à prova, o Senhor foi lá e usou, mesmo ele estando errado, mesmo ele estando fazendo aquilo que o Senhor não queria que ele fizesse. O Senhor foi lá e o usou, teve misericórdia. Depois ele foi amarrado com 7 cordas novas. Acho que eu troquei a ordem, mas o fim é o mesmo. E na hora do desafio, o Senhor usou de novo, mesmo ele estando errado, mesmo ele pecando, mesmo ele transgredindo aquilo que o Senhor havia orientado. E, gente, é muito perigoso caminharmos no limite da misericórdia. O Senhor tem uma vida abundante. O Senhor quer que a gente experimente coisas maravilhosas, mas muitos de nós insistimos em permanecer no limite da misericórdia, andando na corda bamba.
Irmãos, saiam daí, em nome de Jesus. O Senhor tem muito mais para mim e para você. Deus não quer só dar livramento para a gente, não. O Senhor quer nos dar dons. O Senhor quer manifestar o seu poder. O Senhor quer manifestar a sua glória. O Senhor quer fazer de nós canais eficientes na mão dEle. Mas insistimos em permanecer no limite da misericórdia. Saia daí. Saia daí. Então, o Sansão, enfim, é cansado. Perde no cansaço para Dalila e revela o seu segredo. E a sua cabeça é raspada, e a partir do momento que a sua cabeça é raspada, ele está achando que Jesus vai ter misericórdia de novo, porque está sempre assim, está pecando, está errando, está transgredindo, mas está acontecendo, e ele acha que não vai acontecer nada demais. Então aparece o desafio, os inimigos aparecem diante dele, ele vai tentar levantar e usar a sua força, e ele vai perceber, e a Bíblia vai ser bem clara ao narrar, que o Espírito do Senhor não estava mais com ele. O Senhor tem misericórdia. E o Sansão, então, ele é pego pelos inimigos, ele tem os seus olhos furados, e serve como um troféu, naquela festa, em uma festa organizada pelos inimigos. E naquele momento lá de extremo constrangimento, o Sansão chega num lapso de consciência e começa a orar. Aquele Sansão que já era arrogante, que já achava que não precisava mais obedecer, que não precisava mais correr atrás do prejuízo, porque Deus estava usando, lembrou de um Deus que escuta o clamor. O salmista vai dizer que no dia da angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Davi, em certo momento, ele comete um erro muito grave. E ele vai receber algumas opções de punição. Ele vai dizer o seguinte: eu prefiro cair na mão de Deus, pois infinitas são as suas misericórdias. Estava todo errado, mas ele conhecia um Deus que era extremamente misericordioso e poderia livrá-lo daquela situação. Sansão faz exatamente isso. Naquele momento lá de constrangimento, ele começa a orar, a clamar ao Senhor. E é muito bonito, porque conforme ele vai orando, vai acontecendo um fenômeno bastante diferente. Para o nosso cabelo crescer, demora 1 mês, 15 dias. Mas Sansão foi diferente. Enquanto ele orava, o cabelo crescia. Enquanto ele orava, o cabelo crescia. Ele orava e a unção voltava. Ele orava e aquela chama do primeiro amor voltava. Ele orava e o seu ministério estava começando a ser realinhado. Ele tinha pecado, ele já estava cego, já estava com as consequências dos seus erros. Mas aquilo que o Senhor havia chamado para fazer, voltou. O cabelo de Sansão voltou a crescer. E ele pôde terminar sua vida exercendo o seu ministério. Olhe o poder que um clamor tem na nossa vida. Às vezes a gente olha para o nosso irmão que desviou, para o nosso ente querido que está no mundo, está perdido aos olhos de muitos. Mas um clamor muda o quadro. A oração muda o quadro. Creia que através do seu clamor, através da sua oração, tudo aquilo que foi perdido pode ser restituído. Se você se sente fraco hoje na fé, se você se sente pequeno diante dos desafios que o Senhor colocou na sua mão, clame ao Senhor e o seu cabelo voltará a crescer e você voltará a fazer coisas maravilhosas como fazia antes. Aleluia! Aleluia! O segundo irmão é o Davi. Certo momento ele é escolhido por Deus, por meio do profeta Samuel, para ser o rei de Israel. Um menino pequeno, que ninguém dava nada, mas que Jesus escolheu, que Deus escolheu. Isso é o suficiente, irmãos. Nós, às vezes, não viemos de uma família boa, não temos um bom CEP para ostentar, mas Deus escolhe. E quando Deus escolhe, aleluia, bom é ser escolhido por Deus.
Porque quando você é escolhido por Deus, as coisas vão acontecendo de uma forma que foge do nosso controle. Muitos podem chegar a lugares altos com a força do próprio braço, mas quando se chega em lugares altos através da mão do Senhor. Aleluia. Aleluia. Então, Davi, ele tem toda essa trajetória linda. Uma pessoa que nem a própria família valorizava, nem a própria família via como uma pessoa com futuro brilhante. Mas Deus viu, separou, e ele começa muito bem o seu ministério, obediente, cumprindo os propósitos do Senhor, sendo um adorador. Mas ele chega no momento que ele acha que não precisa mais fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. E o seu exército vai para a guerra. Ele fala assim: não, eu vou ficar em casa dessa vez, já trabalhei muito, já entreguei muito, já lutei muito em nome de Deus, eu mereço umas fériasinhas, eu mereço um descansozinho. Então ele decide ficar em casa enquanto o seu exército vai batalhar. Chegando o passar dos dias, ele está lá entediado, começa a circular pelo seu palácio, chega ao terraço e vê uma mulher muito bonita. Devia ser bonita para um rei se interessar, né? Uma mulher muito bonita. E comete um pecado gravíssimo. Os irmãos sabem do que eu estou falando. E o curioso é que ele percebe o seu pecado, percebe a consequência do seu pecado, que é a gravidez de Betseba, e ele tenta dar um jeitinho. Irmãos, não dá jeitinho, resolva os problemas. Aleluia. E o Davi, ele vai pensar que por ser rei, por ser escolhido de Deus, por ter um cargo importante, ele seria capaz de orquestrar formas de fazer o seu pecado ser escondido. Então ele faz o seguinte: ele coloca o esposo da Betseba numa posição de vulnerabilidade e ele morre na guerra. E ao morrer na guerra, ele senta e descansa e fala assim: meu pecado jamais será descoberto. Vou casar com a Betseba, ela vai ter o bebê e vai ficar tudo bem. Quando ele tem esse pensamento, quando ele pega aquilo que Deus deu para ele, para usar ao seu próprio proveito, aparece o profeta e aponta o dedo. Você acha que você pode enganar, eu posso enganar todos os pastores que aqui estão, eu posso enganar os meus superiores da diaconia, eu posso enganar meu pai, a minha mãe, a minha noiva, mas o Senhor está lá olhando. E naquele momento que o Davi pensou que iria passar batido, que ninguém mais iria comentar sobre o seu erro, o profeta chega. E ele, arrogante, ouve aquela história do profeta Natã e fica furioso. Fala assim: nossa, que absurdo, porque a gente assim, né, com o pecado do irmão, a gente fica forte, a gente fica santarrão, mas com o nosso a gente fica meio, mas tem... infinitas são as misericórdias e tal. Ele não sabia que era com ele que o profeta estava querendo trazer um julgamento. Então ele vai querer trazer um julgamento forte, firme, porque ele já tinha se perdido na sua arrogância. E quando ele percebe que ele era o rapaz que o profeta Natã estava ilustrando, ele escreve o Salmo 51. Aleluia. E o Salmo 51 é maravilhoso. Ele vai dizer coisas incríveis. E esse salmo, inclusive, é um clamor. Ele entendeu, assim como Sansão entendeu, que através de um clamor as coisas podem ser reestruturadas, as coisas podem ser restituídas. Aleluia. Então ele clama, ele pede para o Senhor limpar ele com hisopo para que ele fosse limpo.
Ele pede para o Senhor não tirar de diante dele a sua presença. Ele vai clamar, ele vai pedir, ele vai chorar. E o Senhor vai ouvir o clamor dele. Aleluia! Esse é o lado bom de servir um Deus como o nosso. Nós pecamos, erramos, usamos aquilo que Deus dá na nossa mão de forma indevida, mas o clamor sincero muda o quadro. O clamor sincero pode fazer o meu chamado reacender. O meu clamor sincero pode fazer com que os meus pecados sejam perdoados. O meu clamor sincero pode mover os céus e eu posso novamente sentir a presença de Deus fluir dentro de mim de forma fluida, como rios de água viva. Irmãos, estamos diante de uma excelente oportunidade de colocarmos a nossa vida diante do Senhor, para voltarmos a ser crentes cheios de Deus, crentes que estão firmes na rocha, que transbordem a presença do Espírito Santo. Nós não estamos aqui apenas para ocuparmos um assento, nós estamos aqui para o trabalho, estamos aqui para fazer, mas para chegar aí, precisamos que o nosso dom seja reavivado, que o Senhor reavive o dom de Deus que existe em nós, que nós recebemos através da imposição das mãos, que recebemos através das noites de oração, que recebemos através da comunhão com a igreja, que o Senhor reavive o dom de Deus que existe em nós. Aleluia! Isso não é uma opção, é uma necessidade. Precisamos reavivar o dom de Deus que existe em nós. Lembro-me de uma canção aqui agora, da Aline Barros, que é uma oração também. Ela vai dizer assim: sonda-me, Senhor, que me conhece. Então primeiro o Senhor vai sondar. Depois ela vai dizer: quebranta o meu coração. Aleluia. Aleluia. Depois transforma-me conforme a tua palavra. Depois encha-me até que não exista mais eu, só o Senhor. Então me usa. Aleluia. Nós precisamos ser canais de Deus, mas antes há um processo. O Senhor vai nos usar, mas existe um processo. O Senhor precisa nos sondar, precisa nos quebrantar, precisa nos encher, precisa nos transformar, para que a gente seja usado por Ele aqui onde a gente mora, na nossa família, nos nossos colegas de trabalho. Nós precisamos ser usados, é para isso que nascemos, é por isso que cá estamos, que sejamos pessoas disponíveis e prontas a passar por esse processo de clamar, de buscar, de ser quebrantado e de ser cheio e de ser usado pelo Senhor Jesus. Não desprezes o dom que há em você. Não despreze o dom que há em você. Não tente procurar outras formas de trabalhar. Não procure outras formas de pregar, outros lugares para congregar. O chamado de Deus é para reavivar. Você não chegou aqui sendo burocrático. Você chegou aqui por muita oração. Você pagou muito preço para chegar aqui. O investimento que já foi feito para você chegar aqui nesse estágio. Aleluia. Aleluia. Você não pode jogar isso tudo fora. Reavives o dom de Deus que existe em ti. Parece que chegou no limite, mas não chegou. Reavives o dom de Deus que existe em você. E que o Senhor possa ministrar melhor em cada coração. E que nos tornemos pessoas dispostas a ser usadas, mas antes serem sondadas, quebrantadas, cheias e transformadas pelo Espírito Santo. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém.
Aleluias. Você que ouviu essa palavra e ela gerou fé no seu coração, a melhor